Silencie tudo ao seu redor. O que você vai ouvir agora pode ser exatamente o que o seu espírito estava esperando há muito tempo. Esta mensagem não chegou até você por acaso. Ela foi preparada no invisível, com precisão, para alcançar você exatamente hoje. Há uma data marcada nos céus, quinta-feira, 31 de julho, e algo grandioso está prestes a acontecer. Uma intervenção espiritual, uma ruptura na sua rotina natural, um sopro direto da parte de Deus. Neste vídeo, eu vou revelar algo que não pode ser ignorado, uma instrução poderosa, escondida há gerações e que será ativada por quem tiver coragem de ouvir até o fim. Um salmo específico, um código celestial, uma convocação direta. E quem responder verá o sobrenatural se mover de forma prática, intensa e imediata. Você precisa assistir até o último segundo. Não pule, não distraia. Cada frase foi colocada aqui para alcançar uma parte da sua alma que talvez você nem sabia que precisava ser tocada. Deus quer falar com você por meio de cada palavra. Ignorar isso pode custar oportunidades que só aparecem uma vez. Inscreva-se agora mesmo neste canal, ative o sininho das notificações na opção Todas e deixe o seu like, porque essa mensagem não é conteúdo comum, é um chamado do alto. Escreva nos comentários o seu nome e a cidade de onde está nos ouvindo. Vamos interceder por você. E escreva também uma frase, uma percepção, uma reação. Sua participação pode gerar algo maior do que você imagina. Compartilhe este vídeo com familiares, amigos e com todos que precisam de direção urgente. Seja instrumento de transformação. Mas, acima de tudo, permaneça até o fim. O que será revelado tem o poder de virar uma chave dentro de você. E o tempo é agora. Há dias em que a eternidade toca o tempo. Momentos onde o ordinário se curva diante do sagrado. Quinta-feira, 31 de julho, não será como os demais dias da sua agenda. Há algo marcado nos céus. Um mover invisível, mas absolutamente real. Os céus estão em expectativa. Os anjos estão em prontidão. Há uma visitação preparada, aguardando um coração atento. Não é superstição, nem coincidência, é direção. Quando uma data carrega um peso como este, quem ignora permanece no mesmo lugar, mas quem discerne avança. Algo foi desenhado no invisível. Um ciclo está se fechando, uma estação está girando, e quem estiver com ouvidos espirituais aguçados perceberá que essa quinta-feira será um divisor, um corte entre o antes e o depois. O tempo cronológico será invadido pelo Kairos. A eternidade está prestes a se manifestar. Não se trata de buscar sinais, é sobre perceber o que já está sendo gritado nos céus, mas poucos conseguem escutar. Deus está falando, não em voz alta, mas em profundidade. Os ruídos do mundo tentam abafar, a pressa tenta ofuscar, mas aquele que aquietar o coração perceberá que há algo se movendo neste exato instante. O céu não age aleatoriamente. Tudo tem tempo, propósito e precisão. Há uma engrenagem profética sendo ativada. Essa quinta-feira foi marcada no calendário eterno. Você não está lendo isso por acaso. Há um motivo maior. Há uma convocação sendo liberada. O céu está chamando os dispostos, os sensíveis, os alinhados, e a resposta começa agora, com expectativa, com reverência, com sede de algo mais profundo. O momento chegou, e tudo começa com um simples gesto: estar atento. Há portas que não se abrem com força, mas com entendimento. Há promessas que não se realizam por esforço, mas por alinhamento. O que está sendo preparado para quinta-feira não é leve, não é raso, não é temporário, é eterno, é definitivo. Uma transição espiritual está em andamento. Há territórios sendo reposicionados, há destinos sendo realinhados. Esse é um daqueles momentos em que Deus escreve história com quem está disposto a se render.
O natural será interrompido. O visível será desafiado. O mundo ao seu redor parecerá o mesmo. Mas dentro de você tudo começará a mudar. Porque o mover começa por dentro e só depois se manifesta por fora. Deus escolheu um dia. E dentro desse dia, escolheu você. A pergunta é, você vai responder? Vai agir? Vai obedecer? O mover está disponível. Mas apenas quem entra no fluxo verá. Talvez você tenha sentido que algo está prestes a acontecer, mas não sabia o quê. Há semanas em que o coração pressente, mas a mente não entende. O espírito sente, mas não sabe nomear. Agora tudo começa a fazer sentido. Esta leitura é a confirmação. O céu está organizando uma intervenção. Algo que você esperava há anos está prestes a se mover. E o mais extraordinário é que tudo começa com uma simples atitude. Estar no lugar certo, na hora marcada, com o espírito rendido. Quinta-feira será o altar. O tempo será o incenso. E sua fé será a oferta. Quando esses três se encontrarem, algo sobrenatural será liberado. Portas velhas se fecharão, portas novas se abrirão, um ciclo se romperá, um novo caminho surgirá, não pela força, mas pela presença, não por métodos, mas por direção. Antes de revelar o que precisa ser lido neste dia específico, você precisa compreender algo crucial. Deus sempre fala antes de agir. Ele libera uma palavra antes de executar uma obra. A palavra vem como semente, como direção, como fogo. Quem despreza a palavra perde o mover. Mas quem abraça a instrução vive a manifestação. Esta quinta-feira carrega uma palavra viva, afiada, poderosa. Mas ela está escondida. Não será entregue a quem busca distraidamente. Será revelada aos que entram com temor, aos que se separam, aos que discernem o peso espiritual desta data. Essa não é uma leitura comum, é uma convocação profética, é um toque de trombeta no espírito, um anúncio feito pelo próprio Deus, uma proclamação divina dizendo: este é o tempo, a hora chegou. A palavra será liberada. Prepare-se, você chegou até aqui porque há um propósito. Algo em seu interior reconheceu que isso não é apenas mais um conteúdo. Não é informação, é revelação. Agora chegou o momento de apresentar o texto que carrega o poder, a urgência e a resposta. O salmo que foi reservado para esta quinta-feira, 31 de julho, é mais do que poesia sagrada. É um código do céu. Ele foi escrito há milhares de anos, mas ativado para agora. Ele carrega dentro de si a promessa, a instrução, o alívio e o juízo. O que você vai ler não apenas ecoa, ele transforma. Ele não apenas inspira, ele ordena. Não apenas consola, ele confronta. E agora, com reverência, com temor, com expectativa, eu declaro: o salmo que deve ser lido nesta quinta-feira para que o sobrenatural de Deus se manifeste sobre a sua vida é o Salmo 81. Este é o momento, este é o texto, este é o decreto. O Salmo 81 é mais do que um cântico antigo. Ele é um espelho. Ele revela o que Deus quis fazer, o que o povo rejeitou e o que ainda pode acontecer se houver arrependimento e resposta. Ele começa com celebração, mas rapidamente se transforma em uma convocação urgente. Deus lembra ao seu povo o que ele estava pronto para realizar. Alimentar com o melhor, destruir inimigos, conduzir com glória. Mas a desobediência impediu. O coração endurecido interrompeu. A falta de escuta bloqueou. Agora, o Senhor diz: se me escutassem. Esse clamor ainda ecoa. E nesta quinta-feira, Ele te convida a ser diferente. A ser aquele que escuta, obedece e recebe.
Leia cada linha desse salmo com entrega total. Deixe que ele confronte, cure, levante. O sobrenatural não virá pela emoção, mas pela resposta. Quinta-feira é o seu momento. Este é o salmo. Este é o encontro. Não leia o Salmo 81 apressadamente. Não trate essas palavras como parte de um hábito religioso qualquer. Esse texto é uma intercessão entre o que foi prometido e o que ainda está disponível. Ele expõe o desejo de Deus de intervir, de se manifestar, de derramar. Mas também revela a tristeza de encontrar corações fechados. Ele clama: se apenas me ouvissem. Isso mostra que o céu está pronto, mas espera uma ação da terra. Esse salmo não é suave, ele é intenso. Ele carrega um chamado à reflexão profunda. Ele exige postura. Cada versículo dele é como um espelho, e quem tiver coragem de se olhar através dele verá claramente o que precisa ser deixado para trás, o que precisa ser realinhado, o que precisa ser renunciado. Porque a glória que está à frente é maior do que qualquer coisa que já passou. A leitura dessa passagem nesta quinta-feira não será um ato devocional comum. Será uma ativação. Será um acendimento de propósitos, uma reorganização do invisível que começará dentro de você e fluirá para tudo ao seu redor. A linguagem do Salmo 81 é clara, direta, cortante. Deus exalta a obediência, mas também lamenta a negligência. Ele mostra que os recursos do céu estavam prontos para serem liberados, mas foram retidos por conta da resistência humana. Há um peso nisso, mas também há graça, porque ao mesmo tempo que ele confronta, ele renova o convite. Ele diz, em essência, ainda quero agir, ainda posso restaurar, ainda desejo libertar. E esse desejo não mudou, ele permanece. A diferença é a sua resposta. Quinta-feira será a sua oportunidade de mudar o rumo da sua história espiritual. Não porque as circunstâncias externas se transformarão por magia, mas porque o seu interior será invadido por uma nova perspectiva. E quando o interior muda, o exterior responde. Leia esse salmo com o coração aberto, com olhos de arrependimento, com ouvidos espirituais atentos. Ele é uma bússola, uma revelação, um lamento divino que se transforma em possibilidade celestial. Deus não desistiu. Ele está apenas esperando um sim. Há um versículo nesse salmo que diz: abre bem a tua boca e eu a encherei. Essas palavras não são figura de linguagem, são promessa, são decreto, são convite para um rompimento. Abrir a boca, nesse contexto, não é apenas falar, é declarar fé, é rasgar o coração, é colocar diante de Deus uma expectativa sem reservas. O céu não responde a orações mornas. O céu se move diante de um clamor ardente, de uma alma rendida, de uma fé ousada. Ao pronunciar cada linha do Salmo 81 nesta quinta-feira, não o faça como alguém que lê para entender, mas como quem lê para se alinhar. Como quem diz, Senhor, aqui estou, fala, que teu servo ouve. E quando esse tipo de disposição é encontrada, Deus se manifesta. Ele age com velocidade, ele remove bloqueios, ele liberta com autoridade, a provisão esperando por esse gesto. Há direções que serão liberadas após essa leitura, e não será apenas emocional, será visível, será real, será palpável. Prepare o ambiente, crie o espaço, honre esse momento, o céu vai responder. O Salmo 81 também carrega um contraste gritante entre o que poderia ter sido e o que realmente aconteceu. Isso nos ensina sobre potencial perdido, sobre promessas adiadas, sobre bênçãos condicionadas à obediência. Deus estava pronto para esmagar os inimigos, para saciar o povo com o melhor do trigo, para extrair mel da rocha. Mas o povo não quis ouvir. Essa recusa ainda ecoa. E hoje,
Você tem a chance de fazer diferente, de escrever uma nova resposta, de dizer sim, onde tantos disseram não. Não permita que esse momento passe despercebido. Cada vez que o céu aponta para um texto específico, em um dia determinado, com um peso claro, é porque há um propósito eterno envolvido. E propósitos eternos não se tratam com pressa. Eles exigem entrega. Eles exigem posicionamento. Quinta-feira, ao abrir sua Bíblia nesse salmo, entre em guerra espiritual, entre em aliança, entre em oração. Esse será o seu ato profético. Esse será o seu passo de fé. E o céu não ficará em silêncio diante disso. Ele virá com resposta. Há um segredo escondido na estrutura do Salmo 81. Ele é um retrato da misericórdia de Deus em meio à rejeição. Mesmo sendo ignorado, ele continua oferecendo. Mesmo sendo esquecido, ele continua disponível. Esse é o coração do Pai. Um Deus que não desiste com facilidade. Um Deus que ainda diz, volta e eu o restaurarei. O convite desse salmo não expira. Ele é permanente até que alguém o aceite. E quando é aceito com verdade, ele transforma tudo. Deus continua buscando adoradores, mas não qualquer adorador. Ele busca os que o adoram em espírito e em verdade. E o que é verdade se não reconhecer que estamos quebrados e que só Ele pode consertar? O que é espírito se não abrir a alma para receber aquilo que os olhos não veem? Quando você fizer essa leitura na quinta-feira, 31 de julho, que ela não seja apressada nem distraída, que ela seja profunda, pessoal, transformadora, porque esse é o desejo do céu, provocar um despertar dentro de você, um renascimento espiritual, um recomeço que só pode acontecer quando a palavra encontra solo fértil. Você não está aqui apenas por curiosidade. Há um chamado sutil, mas insistente, que te trouxe até este ponto. Algo dentro de você está despertando. Algo percebe que este texto é mais do que informação, é convocação. O Salmo 81 foi designado como o portal espiritual para esta quinta-feira por uma razão. Ele é específico, direto e urgente. Deus quer que você leia, entenda e reaja. Ele quer que você faça da sua leitura uma oração, que transforme cada versículo em clamor, que use cada palavra como se fosse combustível para seu espírito. A atmosfera ao seu redor será alterada, sua mente será confrontada, sua alma será exposta. Mas isso é necessário, porque o que Deus quer derramar exige espaço. E para que haja espaço, velhas estruturas precisam ruir. Quinta-feira será um dia de renúncia e reconstrução, de entrega e revelação, de esvaziar-se para ser cheio novamente, de deixar ir para receber, de ouvir e obedecer. O Salmo 81 é o início disso tudo, é a semente. O resto virá como colheita. A leitura do Salmo 81 precisa ser feita com discernimento, como quem descobre uma carta selada com o próprio sopro de Deus. Cada versículo ali é carregado de significado, não apenas para Israel, mas para qualquer geração que deseje voltar ao centro da vontade divina. Ele não apenas narra, ele convoca. Ele não apenas relata, ele revela. A estrutura do texto é construída como uma jornada espiritual. Começa com exaltação, se aprofunda em advertência, termina com promessa, é um caminho, um roteiro de restauração. Ao seguir essa trilha com sinceridade, você se encontrará diante do mesmo Deus que falou há milênios, mas que continua vivo, atual, presente. Ele não mudou. Sua voz continua ecoando, seu desejo de se revelar permanece intacto. Mas a questão central continua. Quem responderá? Quem dará ouvidos? Quem se colocará na brecha e dirá, fala, Senhor, porque eu ouvi. O salmo ainda está vivo, ele ainda clama. E quem escuta, transforma destinos.
Quinta-feira, 31 de julho. Não será apenas um evento no calendário, será um altar, um ponto de encontro entre a vontade divina e o coração humano. E o Salmo 81 será o mapa. Ao lê-lo, você não estará apenas lendo palavras antigas, estará acessando promessas eternas. Haverá um realinhamento no espírito, um ajuste no interior. Algo será ativado, algo será desatado, porque Deus se move quando encontra fé obediente. Ele se manifesta onde encontra reverência verdadeira. E essa manifestação não será abstrata. Ela tocará áreas concretas da sua vida, relacionamentos, direções, portas, conexões, finanças. Tudo aquilo que parece ter estagnado poderá ser liberado. Mas antes da liberação, há uma escuta, e antes da escuta, há um ato de entrega. A leitura será esse ato, uma entrega silenciosa que falará mais alto do que qualquer clamor. Prepare seu coração para receber como nunca, para enxergar o que antes não era percebido, e para crer, mesmo quando tudo parecer contrário. Não importa quanto tempo você passou andando em círculos, não importa quantas promessas foram esquecidas no caminho. Quando Deus decide intervir, Ele não olha para o tempo perdido. Ele restaura tudo de uma só vez. O Salmo 81 traz essa promessa. Eu os sustentaria com o melhor do trigo, e com o mel da rocha eu os saciaria. Isso é mais do que alimento, é abundância, é plenitude, é cura. O trigo representa força, o mel representa doçura. Ambos indicam um tempo de restauração completa, mas há uma condição. Deus não se impõe, Ele espera que você queira, que você deseje, que você se posicione. Esse é o seu momento de se posicionar, de dizer: Senhor, eu volto. Senhor, eu aceito. Senhor, eu escuto. Ao fazer isso, você ativa o que está adormecido. Você reabre fontes, você desbloqueia rios. E tudo começa com essa simples leitura feita com fé. Quinta-feira será marcada como o dia em que sua história espiritual mudou de direção. A atmosfera espiritual do dia 31 de julho será diferente. Quem estiver sensível sentirá. Haverá um peso de glória no ar. Haverá algo que não pode ser explicado racionalmente. E isso será resposta. Será sinal. Será evidência. Você perceberá que o ambiente estará mais aberto, mais propício à oração, mais inclinado à revelação. Os céus estarão atentos. Os anjos estarão em missão. O Espírito estará falando. Mas para que tudo isso se concretize, você precisa se preparar. Essa leitura não pode ser feita em qualquer lugar. Separe um ambiente, crie o espaço, honre o momento, leia em voz alta, se possível. Leia com intenção. Leia como quem conversa com o próprio Deus. Porque é isso que estará acontecendo. Será uma audiência com o Eterno, e Ele falará, talvez em silêncio, talvez em impressão, talvez em lágrimas, mas Ele falará. E você será impactado, transformado, direcionado. Não despreze essa data. Ela foi marcada no céu, e o céu aguarda sua resposta. Pode ser que você já tenha lido o Salmo 81 antes. Talvez até saiba partes dele de cor, mas nesta quinta-feira ele terá outro peso, outra função, outra unção. Deus é especialista em fazer novas todas as coisas, inclusive palavras que já passaram por nossos olhos muitas vezes. Quando Ele decide dar novo significado a algo, é porque está prestes a inaugurar uma nova fase. E é isso que vai acontecer. A palavra será nova, o impacto será inédito, a consequência será irreversível. Leia com a expectativa de quem vai encontrar tesouros escondidos em terreno já pisado. Leia com sede, leia com fome. Leia como quem encontra um mapa que leva ao impossível, porque será exatamente isso. Deus não marcou essa leitura por acaso. Ele quer te levar além. Ele quer te mostrar algo que estava oculto. Ele quer te fazer avançar. E o ponto de partida é o Salmo 81.
neste exato dia, com essa exata intenção. Não negligencie, obedeça e veja o que vai acontecer. Você não precisa ser perfeito para viver isso. Deus não espera a perfeição, Ele procura disposição. Um coração disposto pode ir onde religiosos jamais pisaram. A leitura do Salmo 81 não exige títulos, cargos, ministérios. Ela exige entrega, simples, sincera, total. E é isso que você precisa oferecer. Um coração entregue, uma alma rendida, um espírito disposto. O resto, Ele fará. Deus faz com o que está disponível. E você está disponível agora. O tempo é agora. O lugar é o seu coração. E o instrumento é a palavra. O céu não espera multidões, espera alinhamento. Quinta-feira será um alinhamento, um encontro marcado, um recomeço escrito por Deus. Abra sua boca, abra sua alma, leia, receba e permita que essa leitura se torne o início de uma nova estação. O tempo de apenas sobreviver terminou. Agora é tempo de florescer, tempo de restaurar, tempo de viver o que foi planejado para você desde antes da fundação do mundo. Não há como passar por esse salmo sem ser tocado. Ele não permite neutralidade, ele exige decisão. Ou você responde, ou permanece onde está. Mas quem responde, vê. Quem responde, sente. Quem responde, experimenta. E você está sendo chamado a isso, a responder, a se levantar, a romper, a declarar: eu escutei. Quinta-feira não será o fim de algo, será o início de tudo. E o Salmo 81 será a chama que acende esse movimento. Agora a escolha está diante de você. E o céu está esperando. Você foi chamado para algo maior do que tem vivido. Há um projeto divino que envolve o seu nome, seu tempo, sua geração. Deus não trabalha com improviso. Tudo está milimetricamente organizado no reino espiritual. Mas há momentos em que o céu se aproxima do homem com maior intensidade. E quando isso acontece, algo precisa ser feito. O silêncio não é mais uma opção. A inércia não é aceitável. Essa quinta-feira será uma janela no tempo, uma interrupção sagrada. O Salmo 81 será o código revelado para destravar essa atmosfera. Quando você o ler, não será apenas uma reação emocional, será espiritual, será profética. O ambiente ao seu redor responderá. Seu espírito sentirá uma aceleração. Os céus estarão ativos. E você perceberá, algo está sendo liberado. Não mais promessas engavetadas, não mais orações paradas. A palavra vai ativar o movimento, o Espírito vai conduzir o caminho e a fé vai sustentar o trajeto. Essa quinta-feira será marcada pela visitação de um Deus que nunca se atrasa, mas sempre chega quando encontra fé. Existem palavras que abrem atmosferas, existem textos que abrem caminhos, e há salmos que abrem portais. O Salmo 81 é exatamente isso. Um portal entre o invisível e o palpável. Ao lê-lo, você sentirá como se estivesse tocando algo que sempre existiu, mas que só agora está acessível. Essa leitura precisa ser tratada como um ato de guerra espiritual. Porque ao declarar essas palavras, você estará anulando decretos de paralisia, estará desatando nós antigos, estará interrompendo ciclos de limitação, estará rasgando véus de religiosidade, estará quebrando pactos inconscientes com a escassez, com o medo, com o retrocesso. O Salmo 81 não é neutro, ele carrega impacto, ele convoca recomeço, ele anuncia juízo e oferta graça. Cada palavra proclamada será uma espada em suas mãos. Cada versículo, um grito de libertação. E a manifestação virá, não como uma emoção breve, mas como um movimento irreversível. Quinta-feira não será simbólica, será definitiva. Um novo capítulo está sendo escrito, e ele começa na sua voz, na sua leitura, na sua obediência. Se você soubesse o que está prestes a acontecer, você não hesitaria.
Você largaria tudo para se preparar. Você entenderia o valor do momento. Porque o que está em jogo não é apenas mais um dia vivido, é um novo destino sendo ativado. Essa quinta-feira trará consigo um som diferente, uma frequência que só quem está sintonizado com o Espírito perceberá. Não será um trovão, mas será forte. Não será um sussurro, mas será íntimo. O Salmo 81 carregará esse som. Ao lê-lo, você não estará apenas falando, estará vibrando na mesma frequência dos céus. Será um encontro, um entrelaçamento, uma fusão entre vontade humana e plano eterno. E quando isso acontece, o impossível se torna inevitável. Prepare sua mente. Santifique sua rotina, organize seu espaço, separe tempo real, porque você está prestes a viver o tipo de experiência que muda a trajetória inteira de uma alma, uma virada espiritual, um divisor de águas. E tudo começa com uma leitura feita com fé e reverência. Esse não é um convite emocional, é um chamado espiritual. A leitura do Salmo 81 em 31 de julho não é para entreter nem informar, é para ativar. O céu se move quando encontra esse tipo de entrega. Há passagens que funcionam como espadas, e o Salmo 81 é uma delas. Ele corta, ele separa, ele expõe e cura. Quando Deus diz, abre bem a tua boca, Ele está dizendo, pare de viver limitado. Pare de aceitar menos do que o céu preparou. Abra espaço, alargue território, expanda a visão, receba além do que você imaginou. Mas isso só acontece com quem abre a boca com fé, com quem fala como quem já crê, com quem declara como quem já vive. Quinta-feira será seu altar. Seu clamor será ouvido, e o céu responderá, não com pingos, mas com torrentes, não com lampejos, mas com resplendor. Essa não será apenas uma leitura bíblica, será uma convocação à guerra, e a vitória já foi escrita. Falta apenas sua obediência. Há bênçãos que estão esperando sua voz. Há destinos que estão prontos, mas dependem da sua resposta. O Salmo 81 é o tipo de texto que exige resposta. Ele não pode ser ignorado. Ele grita, ele chama, ele interpela. Deus está usando esse salmo para dizer, eu quero fazer, mas você precisa querer também. Há uma parceria entre o céu e a terra. Há um pacto entre promessa e posicionamento. Se você se posicionar, Deus agirá. Ele já está movendo os céus, já está preparando o ambiente, já está tocando o tempo. Falta apenas você dar o passo. Quinta-feira será esse passo, e o Salmo 81 será o solo onde esse passo pisa. Leia com coragem, com fé, com fome, e você verá. As escamas cairão, a confusão cessará, a clareza virá. E o que estava travado começará a fluir. Você não será o mesmo depois dessa leitura. Algo dentro de você será destravado. Algo ao seu redor será rearranjado. Algo acima de você será liberado. E o nome disso é sobrenatural. Esse não é o fim da caminhada. É o início da aceleração. Há algo novo prestes a nascer. E essa leitura é o sopro inicial. Não despreze o poder de um salmo lido no tempo certo. Ele pode mudar destinos, reescrever histórias, restaurar promessas, ressuscitar chamados. O Salmo 81 é mais do que um texto. É um portão escancarado para uma realidade superior. Quinta-feira será o dia em que você atravessa esse portal. E do outro lado, encontrará mais do que esperava. Encontrará o próprio Deus esperando por você.